Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos, capítulo 4, aleluia. Aleluia, verso 12, vamos orar ao Senhor enquanto isso. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, aleluia. Versículo 32, que diz assim, tem por título, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, aleluia, e eram o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles, necessitados algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um, e tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Bernabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia! Glória a Deus, né? Então aqui nós podemos ver que eles viviam com um único propósito, um único coração e a alma, né? Da multidão cria em uma mesma fé, estavam crendo em um mesmo propósito, e eles acreditavam, assim como Abraão, Isaac e Jacó viveram como peregrino na terra, mas eles possuíam, mas não tinha ali depositado o coração deles nas coisas materiais. Eles acreditavam que tudo que eles possuíam não eram deles verdadeiramente, é do Pai. E é assim que nós devemos viver como esses apóstolos, não ter apego naquilo que nós temos. Hoje nós temos, amanhã nós podemos não ter. Então nós temos que ter um coração solidário, um coração amoroso, e o que nós temos não é nosso, é de Deus. Então nós temos que estar atento às ordens que o Senhor vai dar, para que nós venhamos ministrar aquilo, administrar o que Ele pôr nas nossas mãos para um propósito, para agradar ao Senhor, para glorificar o reino de Deus, para glorificar o nome do Pai poderoso e santo. Então aqui, essa comunidade cristã estava totalmente voltada para Deus e desprendida das coisas terrenas, desprendida das coisas materiais, aleluia. Nós temos que todos os dias viver assim, com o propósito do reino de Deus, desprendido das coisas materiais, aleluia. E os apóstolos davam grande ali poder, e os apóstolos davam com grande poder testemunho. Olha só, eles ali eram cheios do poder, eles tinham inspiração e autoridade na escritura, eles tinham poder e autoridade no nome de Jesus, eles tinham poder e revestimento do alto céu. Eles ali falavam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, eles davam testemunho, eles tinham amor e alegria. Por isso, a sinceridade dos apóstolos transformava os corações ao redor deles, porque eles davam bom testemunho. Eles eram desprendidos de tudo aquilo que eles possuíam, aleluia. E em todos eles havia abundante graça. A graça do Senhor tem que estar sobre a nossa vida, tem que estar fluindo na nossa vida, para que assim nós possamos alcançar multidões, convencer corações, não nós, mas a graça que abunda em nós, o Espírito de Deus que vai estar em nós, possa alcançar outras almas. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque nós não podemos ver a necessidade do irmão e fingir que não é conosco. Nós temos que amar a todos, mas principalmente o nosso irmão em Cristo. Nós não podemos ver um irmão em Cristo sofrendo e ele vir falar da necessidade dele para nós e nós fingirmos que não estamos vendo. Nós temos que procurar. Se nós não conseguimos, nós devemos reunir a comunidade de Cristo para ajudar. Glória a Deus, aleluia.
E tudo que eles possuíam, eles vendiam. Quer dizer, quando eles possuíam coisas a mais, coisas que não, né, não era, não ia fazer aquela falta, eles depositavam aos pés ali dos apóstolos para ser distribuído igualmente entre eles. Eles iam lá e vendiam tudo, tá dizendo aqui, né, e depositavam. Olha a tamanha fé que eles tinham. Eles depositavam tudo que eles tinham aos pés dos apóstolos para que fosse repartido em igualdade. Aleluia! E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. E Deus, nosso Jesus, ele continua assim, suprindo a necessidade de cada um, conforme cada um necessita. Aleluia! Às vezes a necessidade de um é 100 reais, e às vezes a necessidade do outro é 1 milhão. Mas o Senhor sabe a necessidade de cada filho dele, ele sabe qual que é o propósito que ele tem na vida de cada um, né? Às vezes quem está à frente de uma grande obra, ele vai ter grandes necessidades, ele vai ter uma necessidade maior do que aquele que não está ali na frente de uma grande obra. Mas é o Senhor que olha e ele vê o coração do homem e ele vai então ali entrando com a providência conforme cada um necessita, aleluia. Então o Senhor ele vai vendo a necessidade de cada um. E nós, conforme nós podemos ajudar, nós temos que ser desprendido, né? Às vezes a gente dá e aquilo que você achava que você tinha de melhor, e o Senhor dá muito mais para você. Aleluia! Então, o Senhor é um Deus de providência, e quando Ele colocar no teu coração para ser um abençoador, não fique temeroso. Quando o Senhor falar no teu coração, não temas, porque o Senhor é Deus que supre as necessidades daquele a quem você vai abençoar e também a sua. Ele vai suprir a sua de uma forma sobrenatural. O Senhor às vezes vai te usar para ser um canal de bênção, porque a fé dele em você, a graça do Senhor em ti está mais abundante do que naquele que está necessitado no momento. E às vezes você ali abençoando aquela pessoa, você está ativando a fé dela, sabendo que Deus está provendo. E você tendo fé no Senhor, dando às vezes você o Senhor já chegou às vezes a falar, né, comigo, e eu creio que com você, às vezes de falar um valor, falar algo para você abençoar alguém, você fala, mas Senhor, né, eu não eu nem penso quando o Senhor fala assim que vai me fazer falta, mas eu falo assim, eu não tenho sobrando, mas o Senhor está mandando, eu vou fazer, né? Então é assim, o Senhor, ele vai, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e o Senhor depois vem e faz abundantemente maior, ele transborda o amor e a providência dele grandiosamente. Então, olha como é lindo quando nós vivemos em comunidade com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, estando atento à voz dele. Às vezes ele quer nos abençoar, mas primeiro ele vai nos testar ali, ele vai nos passar numa prova, ele vai ver se nós estamos desprendidos das coisas materiais. E é isso que o Senhor quer, nós podemos viver em abundância, ter o melhor, mas não ser apegado àquilo, porque nada é nosso. Nós vamos e vai ficar, amém? Glória a Deus. E então diz ali, então José, né, cognominado pelos apóstolos Bernabé, que traduzido é filho da consolação. Olha que lindo. Levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Olha que lindo esse ato de fé e obediência desse homem chamado Bernabé. Ele podia confiar verdadeiramente naqueles apóstolos, ele foi e depositou tudo aos pés deles, né? E será que nós temos depositado a nossa vida diante dos pés do Senhor Jesus? Será que nós temos dado o nosso melhor para o Senhor? Né? Você fala, mas eu não tenho condições, eu não tenho financeiramente, eu não tenho. Mas se você tem colocado o seu coração diante do Senhor, você tem procurado fazer de alguma forma para Deus, né? O Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer um coração quebrantado. E nós vemos esse ato de fé desse homem, que ele foi obediente ao Senhor, ele foi obediente e colocou e derramou diante de Deus o melhor que ele tinha. E assim nós temos que ser. Nós temos que procurar dar o nosso melhor para o Senhor. Procurar dar aquilo que nós temos de melhor para Deus. Porque o Senhor não necessita, Ele é dono de tudo. Mas Ele agrada quando vê que nós vamos lá e procuramos servir Ele da melhor forma. Você tem a tua mãezinha, teu paizinho, né, teu filho. Você quer dar o melhor para ele, não é? Porque para Deus, às vezes a gente não quer dar o melhor. A gente quer agradar o filho, às vezes um melhor amigo, né? Mas quando é para Deus, o homem, ele fica prendido nas coisas materiais, né? É o que o Senhor está falando com a minha e com a tua vida. Nós temos que viver como esses homens viviam, desprendido. Eles viviam como que se não fosse dele, que coisa alguma possuíssem.
né? Que tudo que eles possuíssem não era deles próprio. Olha só que lindo. O ato de amor e fé, de desprendimento nas coisas terrenas. Não estou dizendo para você ir lá e vender tudo que você tem e entregar numa igreja, entregar para alguém. Não. Mas que você, o Espírito Santo de Deus nem vai pedir isso para você no mundo de hoje, né? Sabendo que tem muitos maus intencionados, mas que você possa viver uma vida. Às vezes a pessoa ela acaba tendo tanto apego material que ela até magoa quem está dentro do convívio dela todos os dias. Ela é tão apegada a pequenas coisas que se um vaso ali que ela comprou de um certo valor, uma criança quebrar, ela vai lá e espanca a criança. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida? Não pode ter amor naquilo que é material, que foi feito por mão de homens, ou que você conquistou, mas sim tem amor na alma. Né? Tenha misericórdia. Você bater numa criança por algo que ela derrubou, quebrou, não vai trazer de volta aquele bem, não vai restituir aquilo. Mas você pode causar uma ferida eterna. Mas você compreendendo e usando da misericórdia naquela hora ali, explicando, conversando, é diferente. Nós temos que moldar o nosso caráter todos os dias, né? Então o Senhor ele tem amor nas almas e não nas coisas. Ele construiu tudo com muito amor, com muito carinho, mas ele preza a alma. E nós estamos aqui para aprender a amar as almas, amar o outro, a estender a mão. É isso que Jesus está falando para mim, para a tua vida hoje. Que nós possamos ser desprendido e viver para Cristo. E que o Senhor possa vir e usar tremendamente a nossa vida, e Ele nunca vai deixar de suprir a minha e a tua necessidade. Quando nós fizermos para o reino com amor, com toda alegria, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Assim como esse homem chamado Bernabé, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Paizinho querido, né? Ele que tinha ali, né, por tradução esse nome, Filho da Consolação. Senhor Deus, ele foi consolado e agora ele era desprendido, Pai. Ele estava entregando aos pés do Senhor ali tudo que ele possuía. Pai, que nós possamos entender, nós somos filho da consolação. O Senhor é quem nos consola, nos ajuda, nos supre. Que nós possamos ser como esse homem, desprendido, o amor ali a ti, não as coisas materiais. Senhor, aquela comunidade que era tão cheia da graça e do poder, Senhor, que era tão cheio de ti, ali onde os apóstolos, os discípulos, né, estavam ali tão cheio do poder, dando testemunho da sua ressurreição, daquilo que o Senhor tem guardado para nós, uma vida eterna, um corpo glorificado. Meu Pai, reaviva na tua igreja, Senhor, esse amor, o amor pela alma, o cuidado, o carinho. Meu Pai, reaviva em nós, Senhor, o verdadeiro amor, Pai, porque sem o amor nós não podemos. O maior bem que nós podemos possuir dentro de nós é o amor pelas almas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.